Informação, debate, música. Está no ar. Censura Livre. Censura Livre. Muito boa noite, hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2013. Eu sou Antônio Figueiredo e o Censura Livre é produzido por Ademar Lourenço, Almir César Filho, Deise Alvarenga, Dirley Santos, Eduardo Araújo, Rodrigo Noel e Rodrigo Barenecheia. No áudio, a dupla Rafael e Afonso, é claro. O programa está começando e a sua participação é muito importante. Deixe um recado no mural, os dois sites da Rádio Aliança, anote aí. Rádio Aliança, sem o cedilha fm.com.br ou Rádio Aliança, sem o cedilha fm.org. Participe também pelos telefones 2724-2263 ou 2604-1553. Mande um recado ainda através do nosso e-mail. Anote. Programa Censura Livre, número 1, @gmail.com. Programa Censura Livre, @gmail.com. Agora, você também pode ouvir a Rádio Aliança através de seu celular, é só baixar o aplicativo TuneIn. Tivemos programa Querigma hoje? Hoje não tivemos Querigma, então volta na próxima semana, de 4 às 6 da tarde, com o Carlos Jardim. A nossa escalada aqui em notícias da semana: a presidente Dilma visita São Gonçalo pela primeira vez e anuncia recursos para o metrô. Também, Estado proíbe máscaras em protestos. E no quadro Conexão Brasília, o jornalista Ademar Lourenço vai destacar novo escândalo no Ministério do Trabalho. No quadro Por Dentro da Música, você vai ouvir a segunda parte da série sobre a música chilena com o professor, Rodrigo Barenecheia, que é também o nosso DJ chileno, que ele vai apresentar a cantora Violeta Parra. Vamos à primeira atração, que é a nossa enquete. Deise, muito obrigado aqui pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite aos convidados, ouvintes. A enquete que a gente lançou no Facebook essa semana foi: estimado em 2,5 bilhões de reais, o projeto da linha 3 do metrô, que vai ligar Niterói a São Gonçalo, pode começar a sair do papel em dezembro. Você acredita ou é mais uma promessa eleitoreira? Muito obrigado, Deise. E vou perguntar aqui a opinião do um dos nossos convidados, o economista Almir César Filho, ele que apresenta também o quadro Conexão Brasília hoje, direto aqui do nosso estúdio. Almir, muito obrigado pela sua presença. Bom Rock in Rio para você. Obrigado, Antônio. Boa noite, Antônio. Boa noite, Deise. Satisfação estar falando aqui direto do estúdio. Qual é a sua opinião aí sobre essa nossa enquete? Então, já tenho 33 anos e nos últimos 30 anos eu ouço a promessa da construção da linha 3 do metrô. Curiosamente, meu pai trabalhou na construção da linha 2 e se passaram 30 anos, inclusive quando ele estava trabalhando, e até agora nada da linha. É bom lembrar que há 2 anos atrás, na última eleição, há 4 anos, na última eleição geral foi prometido, ano passado também, e óbvio, a gente está aguardando, A expectativa é grande da população, mas sabemos que as empresas precisam de caixa 2, os candidatos também, e talvez saia a partir disso, Muito obrigado, Almir. E o nosso amigo aqui, o Manuel, professor de História, Manuel Faria, também está conosco hoje para debater o tema que eu vou falar agora, a atração principal: para onde vai o governo Dilma? Das jornadas de junho à espionagem norte-americana. Manuel, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Antônio. Feliz Rock in Rio. Não vou não. Prefiro ficar escutando rock na minha casa mesmo. Na minha casa eu sei que vai ter rock, no Rock in Rio não vai ter rock não.
O Almir tá rindo aqui porque ele ficou assistindo ontem a Beyoncé cantando leque, 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 leque. Tá É disso que ele tá rindo. É um sorriso nervoso, inclusive. Deve ter virado viral mesmo. Já virou viral, não é? Já. O leque, leque da Beyoncé, que é maravilhosa, inclusive. Gosto muito da Beyoncé, maravilhosa, entre outras coisas. Bem, vamos mudar de assunto, né? Já estou falando de outras coisas. Linha 3. Linha 3, vamos deixar a Beyoncé em paz com o leque, Pode leque sair do dela. papel ou você acredita que sair. é mais uma Claro promessa? que vai sair do papel. O Almir já cantou a pedra aqui, né? Eu acho que primeiro a gente tem que analisar que depois de junho tem que analisar que houve algumas mudanças, né? Então essas mudanças ocasionaram algumas realocações dentro do governo, né? Um deles é tentar ganhar popularidade. Para ganhar popularidade tem que fazer esse tipo de obra. Então eu acho que vai sair por causa dessa necessidade do governo Dilma de tentar ganhar popularidade. Eu acho que é isso que é o fundamental. Então vai sair o dinheiro, né? Também tem a ver também com outra coisa que o Almir falou, que é a campanha eleitoral do ano que vem, né? A gente sabe como é que funciona a campanha eleitoral no Brasil. Precisa fortalecer aí o caixa político, o caixa financeiro dos políticos, né? Das campanhas políticas aí dos grandes candidatos. Então, né? A Odebrecht vai entrar no esquema, né? Galvão, aí por aí vai. Eu acho que vai sair sim. Mas pode contar também que vai ter superfaturamento. O que foi previsto para 2 bilhões e 500 milhões vai bater aí uns 3 bilhões para ir para fora. E sobre essa questão do superfaturamento, tem um comentário, né, que foi postado na página do programa Censura Livre esta semana, né? Na verdade foi hoje, nós colocamos essa enquete. E a Deise, por gentileza, esse comentário me parece que é da jornalista Brisa Grilo. Ela fala isso, né? Que ela até acredita que vai sair, mas no final vai custar 3 vezes mais. E tem outros comentários aqui, você quer que já leia ou a gente vai lendo depois? No lançamento, só para esclarecer o ouvinte, no lançamento que foi anunciado essa semana, nós postamos a primeira imagem que a gente caracterizou como se fosse a primeira imagem de campanha eleitoral para 2014 sobre o assunto, né? Que foi uma foto da presidente Dilma de perfil e uma convocação da Prefeitura de São Gonçalo para o lançamento, que inclusive teve um episódio interessante, não sei se vocês acompanharam aí, ouvinte e nossos debatedores, que foi a vaia, né, que o governador Sérgio Cabral recebeu aqui na cidade. Dizem que foi de um grupo partidário do PR, partido que é oposição ao governo de Cabral aqui no estado. Mas, Antônio, esse mesmo grupo, depois ele foi para o Rio, para o estaleiro Inhaúma? Esse grupo é outro, do Rio é outro. Porque onde ele vai, ele é vaiado, pô. O grupo, ele fica perseguindo o Sérgio Cabral para onde ele vai? Pô, é loucura, né? É que quando ele anunciou o nome do deputado estadual Márcio Panissé, que, né, só refrescando a cabecinha nossa aí, ele é irmão da ex-prefeita de São Gonçalo, Aparecida Panissé. Os dois estavam lá. E quando foi anunciado o nome dele, esse grupo partidário do Neilton Mulim teria sido esse grupo, né? E o governador até disse deu um pito, né? Pito pode, né, Manel? Pode. Pito das antigas, inclusive. Das antigas, da minha época. Eduque o seu pessoal. Eduque o seu pessoal, foi o que disse. E o programa de hoje, né, um amigo nosso que apresenta na TV Ponto de Vista, o Frederico Carvalho, programa que é reprisado aqui na Aliança aos domingos, vai reproduzir esse texto. Então, se você quiser acompanhar amanhã, a partir das 9 da manhã, esse trechinho que o governador é vaiado durante o anúncio aí da presença do Márcio Panissé. E teve vaia também, como o Manel lembrou, aí foram os 3, né? Acho que só Dilma que não foi. O Eduardo Paes e o Sérgio. Mas, por vai gentileza, com 5 mil operários do estaleiro Inhaúma. Isso. Eu já vi uns 3 vídeos aí, poucos dias atrás, que aparecem. No outro, primeiro que eu vi foi ele sendo vaiado em Teresópolis por um grupo de professores. Também, ele está bem irritado também. Pena que não vira viral, né? Não, esse não virou. Quando ele saiu de São Gonçalo, foi a um outro evento no Rio, também foi vaiado. Aí ele e o Paes. E o Pezão ficou rindo.
Temos aí, então, Será que é de nervoso? 2 comentários, por gentileza, dessa participação aí no Facebook, em relação a essa primeira postagem aí na sua mão, por gentileza. Na verdade, aqui, na própria postagem agora, depois da brisa, esse assunto é um assunto polêmico, né? Causa aí. E está havendo até um debate aqui entre algumas pessoas que postaram. Então, a Mara Teixeira, ela diz, né? Um metrô suspenso não é um bicho de 7 cabeças. Devemos fiscalizar cada trecho da obra para ver se os operários estão trabalhando, se há desperdício de material, se o material é de qualidade, etc. e tal. Tudo é feito pelos governos federal e municipal, em parceria, que é um grande risco, segundo ela, pois se algo de errado não sair satisfatoriamente, um joga a culpa no outro e tudo acaba engavetado. Aí o Edson Amaro... amigo do Manuel. Edson Amaro? Ele entra aqui na discussão e aí ele questiona, né? Para que um metrô de Itaboraí até Niterói? Na verdade, só corrigindo, esse primeiro trecho que será feito é só Niterói e São Gonçalo. Itaboraí não está garantido ainda. E não é metrô, né? Não, isso tecnicamente aquilo é monotrilho, não é metrô. No metrô o cara imagina que vão cavar um buraco imenso daqui até Guaxindiba, não é. São viadutos e depois por superfície, né? Por superfície vai até o Jardim Catarina. Depois ele desce e vai até Guaxindiba no chão mesmo. Mas é isso que vai. Porque é isso, quando o cara pensa em linha 3, pensa buraco metrô, né? Mas não é no metrô. É monotrilho mesmo, né? E só completando aqui o que o Edson Amaro disse, né? Que ele diz que precisamos de um que vá até do Largo da Carioca, no Rio, para desafogar as barcas e a ponte. Qualquer outra coisa é apenas demagogia, entrega do dinheiro do povo para as empreiteiras e cortesia com as empresas de ônibus e a CCR. Metrô que não chega ao Rio não me interessa. Agradecendo aí as participações, já tem mais participações. Bom, vamos então às notícias da semana. Ainda sobre esse assunto, Dilma visita São Gonçalo pela primeira vez e anuncia recursos para o metrô. Deise. A presidente Dilma Rousseff anunciou na última quarta-feira, no Clube Mauá, o repasse para a construção da linha 3 do metrô, projeto de 2,5 bilhões de reais que ligará São Gonçalo a Niterói. Impedidos de entrar para a cerimônia, dezenas de moradores das duas cidades protestaram cobrando investimentos em saúde, educação e assistência social. O trânsito nos arredores também deu nó. Muitos passageiros irritados desceram dos ônibus e seguiram a pé, sobre um forte calor de 30 graus. Apesar do anúncio da espera de quase 20 anos pelo metrô, a obra só deve sair do papel em março do ano que vem. A licitação deve ser divulgada no final de 2013. O projeto prevê a ligação entre as duas cidades em 22 quilômetros de linha e 3 estações, entre a Praça da Araribóia, no centro de Niterói, até Guaxindiba, em São Gonçalo. O tom eleitoral, como não poderia deixar de ser, também esteve presente. O prefeito de São Gonçalo, Neilton Mulim, do PR, que deve apoiar o colega de partido, Antônio Garotinho, na corrida pelo governo do Estado, foi repreendido pelo governador Sérgio Cabral ao microfone, por ter sido vaiado ao discursar. Cabral pediu que Neilton controlasse seus correligionários. Em seguida, Cabral chamou Neilton e o abraçou. Dilma também falou da articulação política entre o governo federal e estadual no Rio. Durante o agradecimento, citou os nomes tanto do Cabral quanto do seu vice, Luiz Fernando Pezão. Antônio. Muito obrigado, Deise. Almir, você acha que mesmo com todo esse desgaste aí do governador Sérgio Cabral, o PT vai ficar com o candidato, né, do PMDB, no caso aí o vice, que é o Pezão? Então, Antônio, há três grandes problemas aí. A vontade do Lindbergh ser o candidato, né? O próprio desgaste da imagem do Sérgio Cabral e a necessidade de se afastar de uma figura extremamente dizem desgastada, que vontade é uma coisa que dá e passa. Mas também tem a questão dos palanques pelo Brasil afora, né? Então, como o PT, com a candidatura à presidência, da reeleição da presidenta Dilma, precisa do PMDB em vários estados, é possível que, apesar da forte imagem do Lindbergh e, por outro lado, do desgaste do Sérgio Cabral, o PT seja centralizado como já foi no passado, né? Como foi em 98, com a candidatura dobradinha Garotinho, que era a época PDT, e PT com Benedita.
na qual a figura, o grande candidato era o Vladimir Palmeira, né? Em 98 o PT sofreu uma intervenção aqui Ele no ganhou Estado. a prévia, mas não levou. Então é possível que se repita esse fenômeno, como também foi há 4 anos atrás, semelhantemente, aqui também o PT sofreu, não uma intervenção, mas sofreu fortes pressões e possa vir a se repetir agora em 2014. Você acha, Manuel, que o Lindbergh pode deixar o PT? Não acho não. Na verdade, ele não tem Não problema. vai fazer o mesmo caminho que Serra, que já tem lá o candidato PPS. lá de Minas, né, o senador Aécio Neves, pode ir para o PPS. Eu também não acredito não. Para ser sincero, não acredito que o Serra vai sair do PSDB não. Mas o Lindbergh é mais difícil ainda. Na verdade, eu acho que o PT vai ter candidato, eu acho que o candidato é o Lindbergh, porque apoiar o Pezão é condenar, é o famoso beijo da morte, né, cara? O cara tá... Dois se afundarem juntos? Eu acho que não tem chance nenhuma. A previsão era de que o PT saísse, inclusive, do governo agora, por esses dias, né? Ou então ele pode até deixar para o final do ano, porque o que se diz, né, eu acho que está até confirmado, é que o Sérgio Cabral renuncia dia 31 de dezembro, inclusive com todo o seu secretariado. Quer dizer, então o PT pode desembarcar agora, como pode aproveitar essa movimentação no dia 31 de dezembro, quando o Pezão vai assumir com o novo secretariado, né? Então, eu acho que é mais provável, inclusive, que o PT tenha realmente candidato. Os 3 candidatos que vão disputar, né, tragicamente, inclusive, são esses, né? É o Crivella, o Garotinho e o Lindbergh. Eu acho que a disputa é essa. E posso até errar, mas eu acho que quem tem mais chance de ganhar é o Lindbergh. Muito obrigado, Manel. Vamos a outro destaque aqui do Notícias da Semana. Estado proíbe máscaras em protestos. Deise. A Assembleia do Rio, a Alerj, aprovou na última quarta projeto de lei dos deputados Paulo Melo e Domingos Brazão, ambos do PMDB e aliados de Cabral, que proíbe tapar o rosto durante as manifestações no Estado. O governador sancionou a lei no dia seguinte. Dos 67 deputados presentes à sessão, apenas 12 votaram contra o projeto. Antes da votação, deputados de oposição tentaram, sem sucesso, retirar o projeto da pauta, sob a alegação de que já existe uma liminar na Justiça que autoriza a polícia a abordar e a pedir a identificação de qualquer pessoa que esteja com o rosto coberto durante protestos. Com a aprovação da lei, o uso de máscaras só será permitido em manifestações culturais que fazem parte do calendário oficial do Estado, como o Carnaval. Além disso, o batalhão da PM da área, onde vai ocorrer a manifestação, deve ser avisado com 24 horas de antecedência sobre o ato. Se a convocação for feita pela internet 48 horas antes, o projeto estabelece que a autoridade policial será considerada comunicada. A OAB do Rio disse que a lei é inconstitucional e desnecessária, porque já há um entendimento para que pessoas mascaradas em protestos sejam identificadas. A OAB promete entrar com representação na Justiça contra a lei. Antônio. Repressão dura aí, né, Almir? A política é sempre reprimir uns movimentos, né? Quando você participa das mobilizações, você vê o contrassenso da forte presença de policiais e, por outro lado, quando você anda pela cidade, você não vê policiais, né, fazendo a segurança pública, né? Então, só mostra o caráter da polícia, que é reprimir, né, e defender o Estado, e não defender o cidadão e proteger a vida das pessoas. Muito obrigado. Manuel, 1 minuto. Eu acho interessante que essas leis, elas são feitas depois que o povo vai para casa, né? Eu queria fazer essa lei em junho. Mas será que em junho eles tinham essa vontade toda para fazer essa lei? Duvido. Aproveitaram que o movimento está em refluxo, né? O povo não vai mais para as ruas e aí agora vão criminalizar os movimentos, né? Principalmente a galera do Black Bloc. Então, mesmo que a gente tenha diferenças com o pessoal do Black Bloc, né? A gente acha também que é isso, né? Que existe uma criminalização, né? Eles querem fazer a repressão, né? Agora, é o tipo de coisa que não pega, né? É um tipo de lei que não vai funcionar. A própria OAB já disse que é inconstitucional, isso vai parar no Supremo, e não acredito que isso vá ser efetivamente concretizado, né? É mais uma forma de você criminalizar aqueles setores que são mais combativos, que estão na frente das lutas. Então, é mais uma coisa. Eu particularmente acho que
não tem como funcionar esse negócio não, né? Essa semana mesmo teve manifestações que o pessoal usou, né? Difícil, muito difícil para eles. Muito obrigado, Manel. Daqui a pouquinho, então, a gente vai entrar no tema principal do programa Censura Livre deste sábado. Lembrando que a partir dessa semana o programa será reprisado às segundas-feiras, né? A gente agradece aí a direção da rádio. O programa vai ao ar na reprise às segundas, das 5 da tarde às 7 da noite, aqui na sua Aliança, Rádio Aliança. Você pode acompanhar, né, se perdeu algum ponto aí do debate, da discussão. O tema que já a gente vai retomar aqui, vamos começar, né? Para onde vai o governo Dilma e das jornadas de junho, a espionagem norte-americana. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e já a gente volta então com o Censura Livre. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Aliança FM 98,7. Orgulho de ser comunitária. 18h30. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo se vale da curiosidade natural das crianças e adolescentes por coisas e pessoas novas. Buscam conhecer os pontos frágeis e usam as informações fornecidas pelas próprias crianças e adolescentes durante o contato visual. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo, e na Capela São Domingos, no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Esta é a ZYL 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Muito obrigado, Afonso. Nós estamos aqui, vamos agora aos nossos, agora sim, não, está por aí, está perdido por aí. Já a gente se acha aqui na papelada. Está aqui a enquete, isso. Começa aí a campanha, né? Quer dizer, recomeça a campanha SOS Rádio Aliança. Ajude a manter essa importante emissora no ar. Aquele da Rádio Aliança, que completou 10 anos no último dia 20 de julho, espera a sua ajuda, a sua colaboração. Para você ter informações sobre o que a rádio está precisando, né? O valor, aí existe um valor fixo, né, de despesas, né? E o que precisa ser arrecadado. Hoje, os companheiros Edson Pereira e o Gilmar Rocha relataram aqui o valor. É um valor bem considerável, né? Para bater a cota aí desse mês. Já existe uma defasagem em relação ao passado aí, ao mês passado, então precisa de ajuda. Você que não é associado pode fazer a doação. Se tiver interesse em se associar, só fazer um contato aqui conosco, ligar para a rádio e pegar as informações aqui. É só a sua identidade para fazer a sua inscrição como associado da Rádio Aliança. O Edson Pereira e a Nilza estão sempre lá na Igreja do Patronato e você pode procurá-los e aí deixar a sua contribuição. Em São Domingos também, a Renata Lobo e também a
junto com a Renata. Eu anotei no papel aqui, mas aqui é o Kleber Salles, junto com a Renata. E aqui na igreja do Porto Novo, na igreja Nossa Senhora da Conceição, o Gilmar Rocha estará na campanha SOS Rádio Aliança a partir das 7h30 da noite. Um abraço aí para os integrantes do Clube do Amigo, o Francisco Oliveira, o Gilmar Rocha, o Edson Pereira e também deixar aqui um abraço para o Toledo. Tem uma notícia, Manel, Almir, Deise, ouvintes, que a gente gostaria também de repercutir, que eu acho que é uma reviravolta aí no caso, quer dizer, não uma reviravolta, que a maioria já tinha mais ou menos uma noção do que significa isso, né? No caso, Amarildo, dois jornais publicaram nas edições deste sábado, o jornal O Dia e o jornal Extra. Eu vou pedir a Deise para dar uma lidazinha só na manchete e no destaquezinho que tem embaixo. A mesma notícia que está no Dia consta também no jornal Extra, né? Por gentileza, Deise. Mulher acusa major de coação no caso Amarildo. Testemunha diz que, por pressão do ex-comandante da UPP da Rocinha, prestou ao MP um depoimento falso, apontando traficantes como assassinos do pedreiro. Ela disse ter recebido do oficial a promessa de pagar para ela e o filho menor e acusado de envolvimento com o tráfico o aluguel de um apartamento. O major Edson Santos já deixou o PP e voltou para o BOPE. Eles foram procurados, né, pela reportagem do Dia e também do jornal Extra e não quiseram falar, né? Nenhum representante da polícia quis falar sobre o assunto. Manuel. Isso daí, né, vai se confirmando a hipótese que se acreditava, né, que existia um envolvimento da PM, das UPPs, né, nesse caso. O major já está afastado, não tem muito, né, o que fazer com ele agora, né, porque já está afastado mesmo. O que vai acontecer é que em poucos dias os laudos, né, as perícias, né, da Polícia Civil vai aparecer, né. Eu acho que é difícil de aparecer alguma coisa diferente do que a gente acredita, ou seja, que o Amarildo foi realmente morto pelos PMs, né. Então isso daí eu acho que é o caminho, né, trágico, né, que a gente vai encontrar pela frente, né? Uma polícia que está aí, que deveria pelo menos estar aí para proteger o cidadão, ela está aí para outros interesses, né? Então é uma tragédia no Rio de Janeiro, né? As UPPs, né, já que desde o início muito criticadas, e elas só vão se afundando, né? E caracterizando o que a gente já dizia lá no início desse processo da UPP, né, que ela estava ali para garantir os mega eventos que aconteceriam no Rio de Janeiro, né? Então eu acho que é basicamente isso, né? Acho que se a polícia for uma polícia honesta, vai dar nisso, né? Se a Polícia Civil do Rio de Janeiro fizer um inquérito honesto, não vai dar outra coisa, vai dar aqui a morte do Amarildo foi provocada pela PM do Rio de Janeiro. É um dos mais conhecidos crimes da PM, vai ser esse, né? Pela repercussão que deu, né? Pelas redes sociais e tudo, né? Acho que vai dar uma repercussão muito grande. É lamentável, né? E também tem um filho de uma testemunha que também está desaparecido, né? Também, já li isso também. Albi. Assim, Antônio, em Brasília há um caso semelhante na cidade de satélite Planaltina. Um ajudante de pedreiro foi levado pela polícia até a 31ª DP, se eu não me engano, e entre aspas, foi liberado, e desde aquele dia, já se passam mais de 108 dias, até agora não foi encontrado. A câmera também estava desligada? O GPS também estava desligado? Curiosamente, a câmera da delegacia estava desligada. Opa, que coincidência. Então é muito similar ao ocorrido com o Amarildo na UPP da Rocinha. Muito semelhante, né? Mostra que é um fenômeno não só da PM do estado do Rio de Janeiro, das PMs do Brasil, e demonstra ainda mais a necessidade de dois fenômenos: a desmilitarização das polícias, mesmo a Polícia Civil,
que é uma polícia judiciária e não militarizada, ela também tem um modo operante das polícias militares. E a outra coisa é um controle social da polícia, né? Não basta só desmilitarizar, mas também tem um controle social das polícias, para que a população, principalmente a mais pobre, possa ter o controle, a governança sobre esses agentes das forças públicas, né? Lembrar que as polícias no Brasil foram criadas no período colonial e tinham um caráter extremamente ligado ao controle do grande latifúndio e da escravidão. Acabou a escravidão, mas se mantém a pobreza em alto nível e a grande propriedade, mesmo não só fundiária, mas a grande propriedade de maneira geral se mantém no país, consequentemente a estrutura permanece. O Almir fez uma referência histórica que é interessante, né? A PM do Rio de Janeiro, ela é fundada em 1808 a partir de uma coisa que tinha na escravidão, que eram os capitães do mato, né? Então esses caras depois eles viravam tipo uma guarda imperial, que depois se transformou no que é hoje a PM. Então desde a origem, né, ela está aí para defender a propriedade mesmo, né? Naquela época o latifúndio, né, e hoje não é muito diferente não. A propriedade é o que garante, é o que sustenta, né, a permanência dessa PM militarizada aí. Nós temos um recado aqui no site da rádio, do nosso companheiro aqui de produção, também aqui do Censura Livre, é o Eduardo Araújo. Grande abraço para mim, o Antônio e a Deise Alvarenga. Estarei ligadinho pela internet, bom programa. Está divulgando aqui. A gente agradece aí, um abraço para o nosso companheiro, amigo, camarada Deve estar ouvindo Eduardo. Agora, né? Isso, vamos entrar no tema principal, que é para onde vai o governo Dilma, das jornadas de junho à espionagem norte-americana. Manuel, bate primeiro pontapé. Agora há pouco eu falei fiz uma referência ao governo da Dilma, que ela tinha que se posicionar de uma forma diferente, né? Já que o Brasil mudou muito de junho para cá, né? Então, eu acho que recentemente, né, existe uma política do governo da Dilma de encarar esse novo momento, já que ano que vem vamos ter aí um processo eleitoral que vai ser duro, né? Por mais que eu acho que os candidatos da dita oposição de direita, né, a grande burguesia brasileira, né, o Aécio Neves, o Eduardo Campos em Pernambuco e até mesmo a Marina, sejam candidatos que não acredito que vão colocar essa disputa a sangue, né? Mas eu acho que a Dilma tem que se colocar de uma forma diferenciada do que vinha antes, né? Então, alguns programas que foram apresentados depois de junho já colocam essa situação, né? Como agora há pouco nós já falamos, a implementação aqui da linha 3, ela se coloca dentro desse marco para mim, né? É necessário fazer obra, é necessário que se dê uma nova dinâmica ao governo para que ela saia da crise, né? O outro programa que ela foi implementado, que também foi muito polêmico, né, que é o mais médicos, né, que tem apoio na população, né? Saiu pesquisa já essa semana dizendo que a população, em 75%, se não me falha a memória, apoia a importação de médicos, né, para as cidades carentes de médicos no Brasil. Quer dizer, então existe todo um projeto da Dilma de se relocalizar nisso, né? Enquanto isso, a oposição não me parece que consegue achar um rumo para um discurso que vai favorecer essa oposição de direita no ano que vem, né? Qual é o discurso do Aécio Neves para a conjuntura brasileira? Eu vi, por exemplo, a propaganda do PSDB na televisão esses dias e não... Quero conversar com você. Eu não quero conversar com ele. Eu não quero conversar com ele. Entendeu? Mas, entende? Qual é a relação que esses caras querem ter com o povo brasileiro? Entende? Não tem um discurso, né, para que se coloque enquanto uma posição em relação a Dilma. Então a Dilma, ela se aproveita muito bem dessa situação, dessa oposição
um tanto quanto fragilizada, né? Ela não soube capitalizar o que aconteceu em junho, né? Essa oposição de direita. Então eu acho que existe essa coisa, né? Até mesmo esse enfrentamento que ela está tendo com o governo de Obama em relação à espionagem, né? Mesmo que não seja um enfrentamento direto, né? Ela, quando ela se coloca, né, enquanto representante do povo brasileiro, que não vai admitir aquela situação e tal, ela se coloca como um estadista, né, para o povo brasileiro, né? Então ela tenta galvanizar essa coisa ridícula que o governo americano faz, né? E eu acho que ela tenta se colocar bem, né? Agora, não tem muita diferença, é verdade, não tem muita diferença, né? Na prática, não tem muita diferença entre o que a oposição de direita faz e ela faz, né? Mas acredito que até chegar a eleição do ano que vem, ela vai ficar na frente. Tanto é que as pesquisas já colocam ela, né, com um patamar melhor do que foi colocado em julho, né? Então, o que ela quer fazer é recuperar a popularidade que ela tinha, né? Eu acho que ela tem chance de ganhar a eleição ano que vem. Entendeu? Não acredito que essa oposição de direita vá fazer grande diferença para o ano que vem, não. Isso aí, para mim, Aécio Neves, Eduardo Campos, se é que vai ser candidato, não acredito mesmo. Mesmo. Pode ser que tenha até um dado novo que é a Marina, mas também está enrolado aí com o partido dela, que até hoje não conseguiu a legalização, né? É um outro dado que vai ser jogado na corrida eleitoral do ano que vem. Muito obrigado, Manel. Almir, tem uma notícia dizendo que dos bastidores, essa possível reviravolta aí no julgamento do mensalão está assustando a base governista, com o receio de que essa situação de 11, né, que podem ter aí os seus casos aí, tem um novo julgamento, uma coisa bem específica. Isso aí pode atrapalhar o governo de Dilma se prolongar muito até o ano que vem. O que você acha? Interessa ao PT, pelo menos o setor que está dentro do governo Dilma, que o caso do mensalão se encerre o mais rápido possível. Essa era uma necessidade do núcleo, do centro do governo, né? Apesar que o setor que dirige o PT que está no partido não é tão similar ao governo, tem uma pequena nuance, né? É uma divisão de trabalho. O setor que está no PT interessa, obviamente, o perdão, né, ou um segundo julgamento daqueles quadros que foram condenados no primeiro julgamento do mensalão. Mas para aqueles que estão no centro do governo, o prolongamento significa mais exposição pública do partido, que é o partido principal do governo, né? E que mostra práticas que, inclusive, são continuadas até hoje de outras maneiras, né? Através das emendas parlamentares, através da nomeação, através de liberar financiamentos e convênios. É bem lembrar que 2 fatos, além do julgamento do mensalão essa semana, né? Essa semana, anteontem, faleceu o Guxiquem, que foi um dos mensaleiros não condenado, né? Um dos fundadores do PT, uma das principais figuras do núcleo duro do PT durante quase 3 décadas, né? Trotskista, né? Do trabalho, por favor, só para... Mas, assim, voltando... São 2 casos que a gente tem que ver, o Guxiquem e o Palocci. Mas os 2 eram do trabalho, por favor, tá? Mas o passado, o importante era o presente, né? No passado, muita gente foi muita coisa. Até o Fernando Henrique foi de luta, né? Depois ele falou, esqueçam tudo que eu escrevi, né? Por outro lado, né, até voltando, o Guxiquem foi um dos exemplos, né? A morte dele acabou reunindo muitos dos mensaleiros em torno dele. E também essa semana nós tivemos aí o escândalo do Ministério do Trabalho, né? Mostrando basicamente que em vários momentos a administração pública federal é usada como um instrumento para enriquecer grupos econômicos, empresariais e outros também, os quadros dos partidos, né? E ao mesmo tempo esses quadros dos partidos são nomeados para os cargos para arrecadar, garante voto, garante maioria. E por fim, o STF tem uma nova composição, né? Nos últimos 2 anos, né? A Dilma nomeou outros ministros com outro perfil,
E isso pode estar alterando a composição de votos no STF. Possivelmente não. É, sim, uma das características dessa nova etapa do julgamento do mensalão. Muito obrigado, Almir. A gente vai aproveitar, já que você citou aí o caso de novo escândalo lá no Ministério do Trabalho, nós vamos destacar, como falei aqui na primeira meia hora do programa, a participação no quadro Conexão Brasília. Pode ser esse o nome? Sim, pode ser, né? Vocês e o público escolhem. O jornalista Ademar Lourenço vai destacar, então, agora, a gente tem um material gravado aqui dele, sobre esse novo escândalo no Ministério que atinge aí o governo Dilma, especificamente o Ministério do Trabalho. Vamos então à participação do jornalista Ademar Lourenço. Boa noite, ouvintes do programa Censura Livre. Aqui quem fala é o jornalista Ademar Lourenço, direto de Brasília. Todas as semanas, eu e o colega Almir César vamos trazer novidades aqui da capital federal. E o assunto dessa semana foi a descoberta de um esquema de corrupção envolvendo a ONG IMDC e vários ministérios do governo. Segundo investigações da Polícia Federal, contratos fraudulentos envolvendo o IMDC geraram prejuízo de mais de 400 milhões de reais para os cofres públicos. O caso levanta uma discussão antiga aqui em Brasília: os contratos do governo com as ONGs. As ONGs são entidades privadas sem fins lucrativos que supostamente prestam serviços públicos. Além do governo federal, vários governadores e prefeitos fecham convênios com ONGs para não precisar contratar servidores públicos. O motivo é supostamente economizar dinheiro. Assim, ao invés de abrir concurso para professores, o governo fecha convênio com uma ONG educacional que vai contratar profissionais sem concurso, com um salário menor e em condições de trabalho precárias. Em alguns casos, a ONG pega o dinheiro e sequer presta o serviço. Além disso, essas instituições geralmente não são transparentes. Em 2011, vários ministros do governo federal caíram justamente por conta de contratos fraudulentos com essas organizações. Aqui em Brasília, a fiscalização de contratos do governo com ONGs é um problema muito grave. Os servidores concursados que fiscalizam os contratos têm o seu trabalho dificultado. Em alguns casos, os chefes fazem pressão para que o servidor não faça uma fiscalização aprofundada do contrato. Em outros casos, falta dinheiro para que o servidor viaje para ver se o contrato está sendo cumprido. O que gera esse problema é o fato dos ministérios em Brasília serem tomados por pessoal indicado por políticos. Os servidores concursados acabam tendo pouco espaço para trabalhar. Deixar um serviço que deveria ser público nas mãos de uma empresa privada facilita muito a corrupção. Um exemplo é esse caso do contrato da ONG MDC e o Ministério do Trabalho, que gerou a última investigação da Polícia Federal. A ONG deveria fazer cursos de qualificação de trabalhadores, mas, segundo a Polícia Federal, apenas embolsava o dinheiro dado pelo Ministério. Se, ao invés de contrato com ONG, o governo abrisse mais escolas técnicas federais com servidores concursados, isso não iria acontecer. Enquanto o governo deixar para as ONGs serviços que ele mesmo deveria fazer, mais e mais esquemas de corrupção serão feitos. Não adianta a polícia fazer prisões e a imprensa denunciar se o sistema continua o mesmo. Meu nome é Ademar Lourenço, falo aqui da capital federal. Boa noite, ouvintes do programa Censura Livre. Muito bem, aí tivemos a participação do jornalista Ademar Lourenço no nosso quadro Conexão Brasília, ele que divide também esse quadro com o nosso amigo Almir César Filho, que hoje está aqui no estúdio. Almir, você acha que essa situação pode atingir aí o governo de Dilma? O escândalo do Ministério do Trabalho? Mais um, né? Mais um, né? O primeiro ano do governo Dilma foi pautado aí pela chamada limpeza ética, que no final das contas virou nada, né? Virou uma piada. Limpeza de quê, né? A estrutura política, inclusive, de responsabilidade da presidenta continua, né? Um governo de coalizão, na qual os mesmos ministérios que não estão nos partidos, entre aspas, da direita, estão no próprio PT, as práticas são as mesmas. Não é porque é PT ou o outro está no PDT ou está no PMDB. A prática é a mesma, inclusive utilizando as ONGs, né, com essa finalidade, fazer caixa 2, trazer companheiros né, para estar trabalhando para o Ministério, mas na verdade trabalha para a ONG, mas é uma forma de estar
gerando renda para ele, para aquele militante. Então, esse tipo de postura, fazendo convênios com os estados, se mantém, né? Não foi a jornada de junho. A jornada de junho não conseguiu, pelo menos ainda, reverter essa política, essa postura da administração, e somente a luta, as mobilizações, mas também os novos fatos da realidade podem reverter essa situação. É bem verdade que não é uma prática exclusiva da administração federal e do governo Dilma, certo? Nós tivemos vários escândalos, inclusive aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, com relação a ONGs. A administração municipal aqui também de São Gonçalo e de Niterói tivemos também, né? Em outros estados também temos inúmeros episódios, nós poderíamos citar, né? E justamente é uma coisa que contamina a administração pública como um todo, certo? Que tem como base estrutural 3 grandes fatores. A falta de servidor público, né? Então você faz uma privatização branca, né? Embora eu não goste da expressão branca para utilizar, mas ela, na qual, ao invés de você ter servidor público contratado, concursado, você contrata ONG para fazer, certo? Mas no fundo é ONG de companheiro. Você também contrata a ONG para fazer a execução de uma política pública que deveria ser política de Estado. E a terceira grande questão, que é, obviamente, a questão de fazer caixa 2. Você, com essas ONGs, você arrecada por fora, né, tal como você faz com as grandes empreiteiras. Você superfatura, certo? Com grandes obras, para poder fazer caixa 2, que vai parar para financiamento de campanha. E mão de obra está precarizada, né? Além disso, muito bem lembrado. Manel. Não, a diferença do governo Dilma para o Lula, nesse critério aí, sobre os escândalos que aparecem... Mas tem? Não, tem uma diferença, sim. Ela é rápida. Nesse ponto, ela é muito rápida. Se a gente for observar os escândalos que tinha no governo Lula, ele demorava dias para demitir o cara. Ela demite rápido. O problema é que ela demite um corrupto e coloca outro corrupto. Então, trocou um ministro por outro. Aí não, e o esquema continua, mesmo, entendeu? Mas o esquema do PDT, saiu o Lupe e entrou. Isso, é o esquema do partido. Então, aquele ministério pertence historicamente ao PDT, desde o governo do Lula, né? Então, a estrutura é mantida, né? Ela demite rapidamente. Nesse escândalo aí, em um dia ela demitiu 2, depois no segundo dia, o segundo homem do ministério estava demitido. Ela é rápida nisso, é verdade, mas não tem vantagem nenhuma. Porque vai colocar um outro corrupto lá qualquer, do mesmo partido, inclusive, mantendo a mesma estrutura. Então, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né, se permanecer aí a Dilma no poder, essa partilha do poder entre os partidos, ela vai levar a mais corrupção, né? Porque a estrutura, a organicidade disso daí, ela não foi alterada, ela permanece, né? Então, isso daí é mais uma tragédia que tem. Tá certo. Nós estamos aqui no programa Censura Livre, hoje com o professor de História Manuel Faria e o economista Almir César Filho. O Almir também participa do nosso quadro Conexão Brasília, passando informações aí todos os finais de semana, os sábados aí, direto da capital. Deise, nós temos aqueles comentários a partir da nossa postagem seria uma peça já, na nossa visão, uma peça publicitária para a eleição já de 2014, né, do lançamento ou do anúncio de recursos para a linha 3. Bastante comentário aí, né? Na verdade gerou também uma polêmica aqui, porque a foto mostrava o convite, né, que a Prefeitura de São Gonçalo fez, chamando para o evento, né? E aí o comentário que, né, a gente colocou até uma frase, né? Primeira propaganda para as eleições do ano que vem. E aí algumas pessoas, alguns partidários ou simpatizantes aí do prefeito, né, contestaram, como a Mara Teixeira. Ela disse, né, entre as várias postagens, que isso não cabia responsabilizar ao governo municipal. O pobre do Neilton Mulim vai ser agora culpado pela incompetência do Estado e da União, que estão desde a década de 80 devendo esse metrô.
Já outros, né, como Ulisses Soares, fez uma ironia com relação, ele só se equivocou aqui no valor da obra, né? E aí fez um trocadilho aqui com essas músicas aí instantâneas aí. Público vem para a festa, são 2 bilhões de reais para fazer um trem que anda sob trilhos em pilotis e ainda chamam de metrô. Eita! Aí uma outra postagem também que não é identificado como uma pessoa, mas só como São Gonçalo. E aí, você vai perder essa oportunidade? Vai. Então é mais ou menos isso, né? Também uma outra postagem aqui que não é de uma pessoa, mas se identifica como Desembucha São Gonçalo, diz: o governo municipal só está pegando carona nas obras dos governos federal e estadual. A prefeitura mesmo até agora não fez nada. E finalmente aqui a Hilda Teles contesta também a postagem aqui da outra pessoa, dizendo que a Mara Teixeira só esqueceu de avisar ao povo que vão confiscar a grana do povo. Isso já está no Senado Federal. Muito obrigado, Deise. Nós também vamos destacar aqui a greve na rede estadual, né? O Manel vai dar um informe para a gente. Temos a assembleia na segunda-feira, 14h. O local ele vai passar para a gente aqui. Então nós vamos ao nosso intervalo e já a gente volta então com o programa Censura Livre. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Você está na 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. 19 horas. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Não temos propaganda comercial e toda a nossa arrecadação vem da sua contribuição mensal. Por isso, não deixe de pagar a sua mensalidade. Se você ainda não é associado, venha até a sede de nossa emissora, na Rua Maria Quitéria, número 1, Porto Novo, e faça já a sua ficha de inscrição ou ligue 2724-2263 ou 2604-1553. Lembre-se, a Rádio Aliança precisa de você. O mundo inteiro ouve e vê a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Simplesmente a melhor. Aliança FM. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Estamos de volta aqui no programa Censura Livre, esse sábado 14 de setembro. A rede estadual em greve faz assembleia segunda-feira às 14h. Segundo informações aqui do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o núcleo de São Gonçalo, o CEP, que está disponibilizando aí o ônibus a partir de 12h30 em frente ao Colégio Estadual Nilo Peçanha, que fica ali no Zé Garoto. Haverá conselho deliberativo às 10 da manhã, também local a ser confirmado. Eu visitei lá o blog, Manel, do CEP de São Gonçalo, mas essa informação ainda não consta. Não, é que não tem mesmo. Não tem, né? Não, tem não. Mas isso é para quê? Para que o quê? Assim? Por que não define? Por que não tem? Porque é um negócio difícil de fazer, porque a última assembleia que aconteceu foi quarta-feira. Quarta ou quinta? Assembleia local. É tanta assembleia que eu vou assim, eu estou perdido. É que o fundo da Assembleia de Itaboraí com o Rio. Assembleia do condomínio. Não, essa eu não vou não, nunca fui. Minha mulher que vai. Bem, na última assembleia que teve na rede estadual, não se tinha ainda o local, porque como está tendo muita assembleia, né? Tinha da rede municipal que estava em greve, e arrumar local para 2.000, 3.000 não é de um dia para outro. Então, já de uns 15 dias para cá a gente está sentindo essa dificuldade. Mas provavelmente ela vai ser na ACM da Lapa ou
ou no Clube Municipal na Tijuca, né? Mas não está confirmado, até hoje não estava mesmo não. Eu entrei no site e realmente não está. E a greve da rede municipal do Rio de Janeiro terminou, né, Manuel? O que você pode passar sobre esse encerramento aí? Foi uma greve muito poderosa. Há muitos anos que a gente não via uma greve no Brasil, inclusive, não estou dizendo nem no estado do Rio de Janeiro, estou falando no Brasil, tão poderosa, né? Uma greve que teve, por exemplo, eu fui a uma passeata que tinha no mínimo 15 mil e alguns dizem que tinha 20 mil. Isso não é muito normal para a realidade atual do movimento, né? Era até possível, isso eu vi na década de 80, mas não vi depois disso. Então, eu acho que foi uma greve muito poderosa, com índices de 80%, 90% de paralisação, o que também não é normal para a rede de educação de lugar nenhum do Brasil. Então, era uma greve muito poderosa. Foi vitoriosa porque, além de arrancar ganhos financeiros, né, houve um aumento significativo deste ano, né, somando a 6 e pouco por cento mais 8% agora, né, quase 15%. Não é qualquer categoria do Brasil que arranca 15% de reajuste. Mas eu acho que a greve foi mais vitoriosa porque, além de arrancar o plano de cargos e salários dos funcionários da prefeitura, ela questiona a parte pedagógica. Entendeu? Eu acho que foi uma grande vitória da greve colocar em pontos que são muito caros aos professores. Tipo, quantos alunos tem que ter na minha sala? Né? Todo mundo sabe que escola tem 40, 50 alunos, cara. Como é que você vai dar aula para 40, 50 alunos? Eu dou aula para 40 alunos, cara, é barra pesada. E isso foi colocado em reunião e está sendo discutido a redução da quantidade de alunos, né? Você está discutindo climatização das turmas, você está discutindo a parte pedagógica mesmo, né? Cartilhas que custam milhões para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que os professores acham que não tem que aplicar aquela cartilha, que ela é muito ruim, com vários problemas, como já a própria imprensa denunciou. Então, por essa questão de colocar em pauta pontos pedagógicos, né? A greve não foi só para arrancar dinheiro, a greve, na verdade, quando ela arrancou dinheiro, a greve continuou, porque a categoria queria discutir pontos pedagógicos para melhorar a educação da cidade do Rio de Janeiro, e isso foi a grande vitória dessa mobilização extraordinária dos professores do município do Rio de Janeiro. Almir. Então, Antônio, Deise, o próprio Manuel, está tendo várias greves da educação pelo Brasil afora. A educação foi um dos itens das jornadas de junho, dos itens mais questionados, né? Para que gastar milhões no Maracanã, no estádio Mané Garrincha? Queremos escolas padrão FIFA, né? Padrão FIFA, né? Como se diz? Mas é bom chamar atenção para duas questões. Uma, a educação é um negócio, né? Ele é mercantilizado, você tem a rede particular, que é extremamente subsidiada, né? E mesmo a rede pública, ela também é parte de um negócio capitalista, porque você tem ONGs. Fundação Roberto Marinho, por exemplo, ganhou 40 milhões da cidade do Rio de Janeiro. Isso, você tem material didático. No caso de São Paulo, por exemplo, o governo do estado adquire por semana milhões de exemplares da revista Veja, do Grupo Abril, da revista Nova Escola. Você também tem a parte empresarial com fornecimento de merenda, fornecimento de fardamento para as crianças, a construção da escola. Então, isso tudo é parte de um negócio. E a luta dos profissionais de educação é pela desmercantilização da educação, né? Enquanto a educação for encarada de maneira mercantil, ela vai ser sempre alvo ou da rapina, através da corrupção mais espúria, mas também através de políticas que não focam na necessidade do estudante, né, do educando e do educador, né? Então, só para citar também que tivemos greve muito forte ainda esse ano, lá em Brasília, lá no Distrito Federal, está tendo aí em alguns estados do Nordeste, né, e os educadores são os principais profissionais em greve no momento, na defesa não só do salário, que seria já justo, claro, porque o salário dos profissionais de educação é muito baixo, mas também em defesa da escola, né?
Escola pública, né? Escola pública e de qualidade. O Almir falou essa coisa da mercantilização. Eu sou funcionário da rede estadual, sou professor da rede estadual, e nós temos um secretário de educação que não é da educação, que é um economista. Nada contra os economistas, Almirzinho. Mas na educação pega mal esse negócio. Né? Porque ele vê a educação do Rio de Janeiro como uma empresa mesmo. Né? Então, toda a conversa dele em relação às estatísticas, aos números. Eu vejo como uma empresa, mas se ele estivesse à frente de uma empresa, eu acho que a empresa já tinha falido há muito tempo. Né? Com certeza, porque a educação do Rio de Janeiro está falida, na mão desses caras aí está falida mesmo. Bota ele na frente de uma empresa aí. Ele não quer abrir uma empresa para ele, né? Ele tem medo, né? E vocês estão falando do Risolia, né? Que é o secretário de educação. Famoso Risoli. Risoli, né? Risoli, a gente chama essa eleição de Risoli. Ele esteve em São Gonçalo essa semana, né? Vai vir? Esteve. Esteve, né? Não. Na escola do Cônigo Goulart, no Pita. É mesmo? A gente não soube disso, que pena, hein? Perdemos essa oportunidade de fazer uma recepção, né? Calorosa. Calorosa, com bastante ovo e tomate. Ele todo engravatado no meio das criancinhas. Vendeu os salgadinhos na entrada, não é isso? Os risolizinhos na entrada. Com certeza. E na prefeitura Mas também tem muito professor coxinha também, você sabe, né? Coxinha? Tem muito professor coxinha que não entra na greve, né? É uma tragédia. O que é coxinha, professor coxinha? Coxinha é um termo que se usa por... O cara só encosta no balcão e quer comer a coxinha. Coxinha é um termo que rola muito na internet, né? É um cara que é moderninho, mas de direita, o cara não quer entrar na greve. Então a gente chama de professor coxinha, tem muito disso aí. Durante a paralisação vai pra praia? Vai. Não, esses caras nem vão. Os caras ficam na escola dando aula mesmo, aquela aula merreca que eles estão acostumados a dar. É horrível. Professor coxinha não existe, é horrível. Eu queria até perguntar para o Manel, a gente estava vindo para cá e estava comentando que o STF deu um ganho de causa aos professores, mantendo a decisão da Justiça Estadual, proibindo o corte do ponto, né? Ao que parece, acho que se fortaleceu a greve, né? E qual foi a repercussão entre os professores dessa decisão? Isso foi uma decisão do Supremo, do meu amigo Joaquim Barbosa. Enquanto eu tiver o meu amigo Joaquim lá no Supremo, tá tudo certo. Falando sério. Roberto Carlos. Falando sério. Existe uma súmula do Supremo dizendo que é proibido corte de ponto de funcionário público em greve. Quando começou a greve da rede estadual, o secretário ele não reconhecia a greve. Por quê? Porque ele queria descontar. Então, em vez de colocar o código de greve 61, ele coloca o 30, que é de falta. Por quê? Para fugir dessa norma do Supremo, né? E aí o sindicato entrou com uma ação judicial que ganhou, né? Porque estava amparado na instância máxima do Brasil, que é o Supremo, né? E o camarada Joaquim Barbosa foi lá e chamegou em cima do Risoli. Quer dizer, é uma situação delicada, né? Porque os professores querem trabalhar, estão com saudade de seus alunos. Eu, particularmente, adoro dar aula, quero dar aula, mas eu não posso, o governo não deixa eu trabalhar, né? Então fica uma situação muito difícil. É uma greve que também já tem mais de um mês, né? Que tem profissionais que... É uma disputa dura, né? Porque uma parte não está na greve, outra parte está, né? Eu acho que, na verdade, Deise, não houve assim, uma mudança significativa em relação a uma adesão maior por causa dessa decisão, né? Que eu particularmente eu tenho uma opinião muito dura em relação à rede estadual, que ela não se movimenta, né? Não tem a mesma postura que houve na rede municipal do Rio de Janeiro. E na segunda-feira, já vou dizendo, essa greve não termina na segunda-feira, nessa assembleia, não vai acabar. Existe um movimento de ocupação da Alerj com 20 barracas, por professores residindo ali, dormindo no chão, no frio, no calor, né? Para quê? Para que ocorra uma reunião em que se possa negociar diretamente com o vice-governador do Rio de Janeiro. Mas é estranho, né? A gente quer negociar com o vice-governador. É estranho isso, né? Seria lógico a gente conversar com o governador, só que eu acho que ele não mora no Rio de Janeiro, né? Eles aparecem, então é difícil, né? Encontrar. Esse cara vive em Paris, esse cara vive viajando, é difícil, então. Então é difícil você manter uma negociação séria com um governador que não mora no Rio de Janeiro, cara. Esse cara vive viajando. E o secretário de Educação se recusa a se reunir, não quer negociar.
né, diz que já houve reunião, mas só vai lá escutar e não negocia. Então a gente está lá ocupando a Alerj, a parte em frente à Alerj, para que ocorra uma reunião com o vice-governador do Rio de Janeiro, que parece quem está governando o Rio de Janeiro. Vou pedir licença aqui a você e ao Manuel, para irmos a um comentário aí, voltando ao nosso principal assunto, que é o seguinte: para onde vai o governo Dilma das jornadas de junho, a espionagem norte-americana? Deise. Temos um comentário aqui do Carlos Henrique, que postou aqui no site da rádio. Ele diz: antes dos protestos, Dilma estava controlando bem o governo. Agora ela perdeu a mão e vai ser fácil bater nela na eleição. Afinal, os protestos mostraram as fragilidades do governo, desse governo que só deu continuidade ao assistencialismo de Lula e nada mais. Os salários não melhoraram, não acabou a roubalheira e por aí vai. Mas os adversários dela também não são nada confiáveis. Parabéns pelo programa. Almir. Então, é bom a gente destacar que as jornadas de junho surge como uma inflexão no governo Lula e Dilma, né? Se completou 10 anos do governo, e inclusive o governo e o PT bateram no peito cheios antes de junho, que tinham completado 10 anos de transformação, entre aspas, né? E nós vimos as jornadas de junho como um momento de inflexão, principalmente daquele período pós-mensalão, pós-crise do mensalão. Então, entre 2006 e o ano de 2013, né, o governo se comportou de determinada maneira, mas passou por uma inflexão. Eu acho que essa inflexão foi causada por 4 grandes fatores, colapso de 4 grandes fatores. O colapso da política econômica, a política econômica surgida pós-crise do mensalão, né, uma política de subsídios aos empresários, de tentativa de fazer uma política econômica expansionista, de aquecer a economia através do consumo, mas também garantir altos lucros nos investimentos, mas mantendo juros altos, uma política de câmbio valorizado, entrou em colapso. Já poucos meses antes, nós tínhamos passado pela subida da inflação, principalmente da inflação de alimentos, que estava prejudicando os setores mais pobres da população. A economia não voltava a se reaquecer, ela entrou num período de pasmaceira, certo? O crescimento do emprego se estancou, manteve estacionado. Por outro lado, há um colapso também da política social, né, que foi uma política baseada de elevar a renda através ou de políticas sociais focalizadas, bolsas, ou o aumento do salário mínimo, né, de incrementar a dita classe média, a nova classe média, né? Então houve também um estancamento desse processo, uma paralisia. Você teve também um colapso da política estrito senso, né? As alianças do governo começaram a ter dificuldade. Você via nos meses anteriores Dilma perdendo votações, né? Não foi de agora, né? Os políticos cada vez mais sedentos, né? Políticos da burguesia cada vez mais sedentos de cargo. Toma lá da cá. A política, inclusive, ficou mais explícita e ela perdendo votações importantes, né? Do royalties, do petróleo, a questão dos vetos e, por fim, também no movimento sindical. Você começou a ver uma rebelião de parte do movimento sindical, né? O movimento sindical e popular no Brasil extremamente controlado pelo governo, mas você já via insatisfações e ruptura. O junho foi nada mais, nada menos do que a precipitação desses colapsos. O junho não é algo novo, ele é resultado de algo novo que já vinha se maturando nos meses, né? Isso vai obrigar, e obrigou o governo a ter política, a ter práticas diferenciadas, né? Obrigou ele a ser empurrado pela parede e a reagir, certo? Só que a reação é tímida e não vai nos fenômenos estruturais do país. Eu não sei se tem mais tempo ainda para falar aqui nesse ponto. Mais 2 minutinhos. Mas eu queria chamar a atenção de duas questões. Uma, com relação aos pactos, né? Quando chegou julho,
A Dilma veio com os grandes pactos, né? Um era a reforma política através de assembleia, um setor do movimento sindical e popular abraçou essa bandeira, coisa que o próprio governo já abandonou, equivocadamente abraçou essa bandeira, como se a reforma política fosse resolver os problemas estruturais do Brasil e atender às necessidades da população que foi para a rua, o povo que é educação, saúde, transporte, principalmente, certo? Mas esses pactos custam dinheiro, custam recursos, né? O pacto para transporte, na qual a linha 3 do metrô é parte desse processo. Mas o recurso para isso, será que o governo tem? O ponto tem se você muda as prioridades. Esse ano, por exemplo, o governo só de contingenciamento cortou uma parte substancial do orçamento. Esse ano, por exemplo, nós não tivemos... Almir, explica o que é contingenciamento, por favor. Desculpe aí os ouvintes. Contingenciamento é quando o governo corta recursos do orçamento, ou bloqueia, aprovados no Congresso, recursos previstos, segundo o qual ele diz que não tem receita para atendê-los, ou que a prioridade é atender outra coisa. Qual é a prioridade do governo? É o tal do superávit primário, é ter uma poupancinha, né, uma poupança para pagar principalmente a dívida pública, para pagar juros da dívida pública. Só esse ano o orçamento já previa metade do orçamento, né? Mais de 500 bilhões, são 657, se eu não me engano agora, bilhões para pagamento de juros. E, inclusive, a cada meio ponto percentual de aumento dos juros, na semana passada, retrasada, houve um aumento em 0,5%, significou mais 10 bilhões que o governo vai pagar esse ano. Certo? Nós temos um comentário aqui, mas eu pedir licença aqui ao Almir e também ao nosso amigo Manuel e aos ouvintes, para irmos para a primeira parte do quadro Por Dentro da Música. Depois a gente vai a esse comentário que está aqui no site da rádio. Vamos então ao quadro Por Dentro da Música. O quadro Por Dentro da Música, você vai ouvir agora o professor e DJ chileno, né? O Rodrigo Barrenechea. Ele vai apresentar então. Boa noite, ouvintes do Censura Livre. Agora aqui no quadro Por Dentro da Música, comigo, Rodrigo Barrenechea, o amigo de vocês, DJ Chile. Nesse mês de setembro, vamos continuar com o nosso especial sobre o Chile, lembrando dos 40 anos do golpe que derrubou Salvador Allende, que começou a ditadura militar de Pinochet. E o tema desse mês especial é sobre a música comprometida de esquerda no Chile. Na semana passada nós falamos de Víctor Jara. Essa semana nós vamos falar do que seria a grande fundadora do gênero no Chile, Violeta Parra. Violeta Parra nasceu em 1917 e, camponesa, começou desde família a se envolver com a música. A família era de origem circense. A partir da experiência dela com o circo e com a música, ela começou desde muito jovem, aprendeu a tocar violão basicamente de ouvido, começou muito jovem, desde muito nova, a buscar os ritmos tradicionais chilenos, a pesquisar muito. Ela saía a campo com um gravador, com violão, tentando resgatar o tradicional folclore chileno, que, segundo ela, estava um pouco desfigurado, tinha sido transformado num gênero comercial e ela queria, de alguma forma, retomar essa música. A partir daí, ela teve uma grande produção musical, mas não apenas isso. Ela se tornou artista plástica, se tornou artesã, escultora e rodou o mundo, mostrando a arte que ela considerava arte autêntica, a arte tradicional chilena. Mas, além disso, ela vai lançar as bases do que a gente chama de nova canção chilena, ou seja, canção tradicional, folclórica, mas também buscando ritmos latino-americanos e principalmente com comprometimento político. Comprometimento político esse, basicamente de esquerda. Vão ser duas as bases principais dessa forma de arte que ela vai inaugurar. A primeira delas é o quê? O resgate do folclore e das formas artísticas genuinamente chilenas, que ela considerava dessa maneira. Assim, ela vai procurar no folclore, nos ritmos tradicionais chilenos, mas também nos principais expoentes da poesia chilena, ou seja, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Vicente Huidobro, que vão ser os principais poetas chilenos. Além disso, ela vai
assumir uma postura política de esquerda, e a partir dessa postura política ela vai produzir uma arte engajada, comprometida, junto com as lutas da classe trabalhadora e do campesinato chileno. Então, essa semana nós vamos apresentar 3 músicas. A primeira delas chama-se Cueca dos Poetas, La Cueca de los Poetas, onde aparece a primeira dessas bases artísticas, que é justamente a presença dos poetas chilenos. A cueca, junto com a tonada, são 2 dos ritmos mais tradicionais, mais conhecidos da música folclórica chilena. Então vamos lá ouvir um pedacinho, vamos ver na verdade a faixa inteira, La Cueca de los Poetas, de um disco de 67 chamado As Últimas Composições de Violeta Parra. Qué lindo son los faisanes, la vida qué lindo es el pavo real, ay, ay, ay. La vida qué lindo es el pavo real, ay, ay, ay. La vida más lindo son los poemas, la vida de la Gabriela Mistral, ay, ay, ay. La vida qué lindo son los faisanes, ay, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, ay, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente, ay, ay, ay. Dice la gente sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, ay, ay, ay. Conste que ya te agarra, ni ganó el Parra. Nos anos 60, na verdade nos anos 50, ela vai continuar esse trabalho de folclore, mas vai levar esse trabalho também para fora do Chile. Em meados dos anos 50, ela vai, convidada pelo governo russo, vai visitar a União Soviética, vai se apresentar lá no Festival Mundial das Juventudes. De lá, vai visitar boa parte da Europa, vai ficar 2 anos, morando principalmente em Paris. Depois regressa ao Chile, se muda para a Argentina nos anos 60, de lá volta a Paris, até que finalmente volta em definitivo para o Chile por volta de 1963, por aí. Depois de uma viagem à Bolívia, inclusive essa viagem ela acaba se envolvendo com um pesquisador, um antropólogo e também flautista chamado Gilberto Favre, ela vai montar em La Reina uma espécie de circo, La Carpa de La Reina, onde ela pretende transformar isso num centro de folclore. Desafortunadamente, isso não vai dar muito certo. Mas mais detalhes a gente vai continuar falando na segunda parte do bloco. Até daqui a pouco. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Muito obrigado, Afonso. Então, tivemos aí a primeira parte do quadro Por Dentro da Música e, após o intervalo, então, a conclusão desse quadro com o professor e DJ Chile, né, o Rodrigo Barrenechea. Ainda vou aprender essa pronúncia aí. É difícil, não é fácil não. Eu só chamo ele de chileno. Amigo, como é que você... Como é que você chama? A sua pronúncia do Rodrigo? Só chamo de chileno também. Chileno. Deise, vamos então à participação. Temos uma participação aqui no nosso mural da Rádio Aliança. O Luiz Amaral, ele coloca: também concordo que Dilma não consegue se dar bem na eleição, pois ela não apresentou um governo que rompeu com os grandes acordos que criam cabides de emprego e incentivam a corrupção. Cadê a melhoria na saúde, na educação, no transporte público? Não vi nada disso. 2 minutinhos aí, dividem aí vocês. Mas aí que está a questão, né? O que vai ser colocado para o ano que vem é a campanha eleitoral, né?
Eu não acho que essa oposição de direita vai galvanizar um setor da população para lutar contra a candidatura da Dilma, entendeu? Não vejo, particularmente não entendo por que alguém vai, né, se colocar, né, a favor desses caras. Eu acho que vai ser uma minoria, né? Se a gente for pegar as pesquisas que saíram recentemente, a gente vê que esses caras aí têm 10%, 8%, não tem um lastro, não tem discurso para galvanizar esse sentimento que ocorreu em junho, entendeu? Eu acho que a única pessoa que poderia ter esse sentido seria a candidatura da Marina, que tem vários problemas, né? É apoiado também pelo setor da burguesia, o Boticário, tem vários problemas, né? Não sei se nem esse partido dela vai conseguir se estruturar para ano que vem. Quer dizer, então eu não vejo grande alteração no quadro político brasileiro, né? Até mesmo porque, né, como falei também lá no início do programa, houve um refluxo, né? As pessoas saíram das ruas e agora o jogo político já mudou de novo, né? Aquela pressão que existia do movimento das ruas em relação ao Congresso, aos governos, já não existem, né? Então, não acredito que vá surgir nada muito novo, né? Não sei se uma candidatura à esquerda, por exemplo, vai poder galvanizar, né? Aglutinar um amplo setor dessa população também, né? Tomara que sim, mas não sei se vai, por exemplo, vai sair uma frente de esquerda entre o PSOL, PSTU e PCB, eu não sei, tenho sérias dúvidas em relação a isso. Ele não socializou. Desculpa, Almir, roubei o tempo do Almir. Almir volta então depois do intervalo. A gente vai ao nosso último intervalo aqui no programa deste sábado, dia 14 de setembro, e então a gente volta para ainda concluir essa parte aí da principal atração. 24 horas no ar. Sua companhia todas as horas de sua vida. Na música. Na informação. Na prestação de serviços. Rádio Aliança FM. Aliança FM. Orgulho de ser. Comunitária. 19h30. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Na internet, as crianças e adolescentes podem ser enganados por pessoas inescrupulosas. Essas pessoas fazem-se passar por jovens ou crianças da mesma idade para atrair o interesse com assuntos que agradam as suas potenciais vítimas. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Participe da Santa Missa na Capela de São Domingos, no Porto da Pedra, aos sábados, às 17h30 e domingos, às 7h30 da manhã, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo, aos sábados, às 20 horas, domingo, às 9h30 da manhã e 18 horas. E cada primeiro domingo de cada mês, na Capela de Nossa Senhora do Carmo, no Porto Novo, às 16 horas. Venha, Jesus espera por você. Esta é a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Queria mandar um abraço aqui para o Perazzo, amigo do Manel também, né, Manel? Muito amigo. Zé Perazzo, ele que apresenta aos sábados aqui, você não pode perder o programa Manhã Aliança, né? Programa de entrevistas e muita informação. Você também pode entrar no www.radioaliança, sem o cedilha, fm.com, e tem também toda a programação aí, né? Programação nota 10, que, como você já sabe, voltou aí com programas ao vivo desde o mês passado, mês de agosto. Agradecer aí a sua audiência sempre aqui na Rádio Aliança e colabore, né? Ajude a Rádio Aliança a continuar no ar. E quem faz aniversário hoje é a mãe, a dona Nilceia,
é a mãe do Frederico Carvalho, já falei, ele que apresenta o programa Bom Dia São Gonçalo na TV Ponto de Vista, módulo rádio, e é reprisado aqui aos domingos, né, na parte da manhã, até, parece que é de 7 às 9. Se eu não, 7 às 9, né, Afonso? O Bom Dia São Gonçalo com o Frederico. 7 às 9, sempre aos domingos, você não pode perder. Também tem um programa de esporte, que é o Aliança Esportiva, está indo ao ar a partir das 17 horas. Mais cedo agora, né? 19. É mais conhecido como 7 da noite. Já já a gente vai para a segunda parte do quadro Por Dentro da Música. Queria também agradecer as pessoas que curtiram a foto aqui dos nossos amigos Manuel e Almir. O Andrei Nismarch já ajudou a gente aqui também na programação. O Eduardo Araújo, nosso companheiro aqui do programa. E a Patrícia Vasconcelos. Você pode acompanhar aqui através do Facebook e entrar no site e ouvir o programa Censura Livre. Lembrando que a partir dessa semana, a reprise do programa, você vai poder acompanhar às segundas-feiras, sempre de 5 às 7, né? 5 da tarde às 7 da noite. O tempinho aí que você tinha, Almir, para falar sobre, pode ser um pouquinho maior, mais de 1 minuto. Não, assim, eu estava conversando aqui no intervalo, por mais desgaste que tenha passado a presidenta Dilma, e a conjuntura tenha virado, inclusive os instrumentos que o governo Lula e Dilma tinham a seu dispor para manter a estabilidade, a tranquilidade, né, a governabilidade, tenham entrado em colapso, ou estejam em colapso, mais do que tudo ela tem a máquina. Além da não alternativa a ela, né, que a oposição de direita não tem uma alternativa consolidada, e o programa deles político é o mais do mesmo, e o eleitorado percebe isso. Você, quando conversa na rua, ela mesma, quer dizer, eles não têm uma diferença que o eleitor consiga identificar, mas mais do que isso, ela tem a máquina, certo? Ano que vem. Então, ela vai usar e já está usando, então ela está distribuindo para tudo que é cidade, trator, inaugurando tudo que é coisa, indo nos eventos. Ela veio em São Gonçalo, que ela nunca tinha vindo em 3 anos, ela está recebendo o movimento sindical e popular, coisa que em 3 anos ela não tinha feito, etc. Por outro lado, apesar disso tudo, certo? Ano que vem é ano da Copa do Mundo. Isso, além de garante para ela um mega palanque para ela e todos os políticos que estão na situação, mas por outro lado é uma grande vidraça, certo? Porque o legado da Copa do Mundo não existe, certo? O legado de transporte, de saúde, de educação, esses dois não tem mesmo, certo? Nós temos estádios maravilhosos e hospitais lixo. Então, por outro lado, joga um elemento contra ela e todos os políticos da situação, mesmo da oposição de direita. Aécio, Eduardo Campos e Companhia Limitada, certo? Então, é uma outra conjuntura. Conjuntura do ano que vem não é a conjuntura desse ano, certo? Almir, Antônio, então uma perguntinha para o Almir. Almir, na minha consideração, eu acho que só existe um dado da realidade que pode mudar esse quadro político do ano que vem. É que se a crise financeira mundial se aprofunda e atinge o Brasil, porque se não for isso, é o projeto que permanece. Na sua avaliação, enquanto um economista, o que você avalia em relação a essa crise econômica mundial e o Brasil? Você acha que é possível que essa crise possa mudar essa conjuntura? Não sei se nós temos tempo, Antônio, porque eu queria inclusive falar isso. Eu estava comichando aqui, mas estava aguardando Você quer o quê? Meia hora? Não, né? não. Uns 3 minutos. Pode ser. Não, assim, batendo essa bola com o Antônio, com o Manel, levantado pelo Manel, de fato, o grande fator para ampliar a grande contradição manifestada em junho é a crise econômica. Então, a crise também, ela não foi o principal fator, mas foi um deles, sempre presente, que acelerou o colapso daquelas 4 ferramentas que eu falei, inclusive a política econômica. A política econômica do governo Dilma não responde mais, porque a crise econômica mundial pressiona a economia internamente, né? Você exportação menor,
o fluxo de capitais para o Brasil diminuiu bastante, né? Você tem o problema bancário internacional. O que a gente pode dizer para a economia brasileira é que pode não vir, quer dizer, a tese da marola zero não existe, sim, claro, certo? Também não pode não vir um tsunami, como nós vimos em outros países, principalmente na Europa Oriental, na Europa Mediterrânea, lá os PIGs, mas que nós vamos ter aqui uma ressaca, e que essa ressaca já está aparecendo os primeiros sintomas, é muito provável. É óbvio que a economia brasileira é diferente do que foi dos anos 90, né? Uma série de ajustes aconteceram. Esses ajustes permitiram, inclusive, essa falsa prosperidade, uma prosperidade para alguns que nós vimos nos anos 2000, certo? Nós tivemos aumento da produtividade, que não tinha sido repassado para os salários, mas acabou sendo repassado nos anos 2000 para os salários. A taxa de lucro aumentou enormemente. Só que nós não vamos ver mais isso. Nós não vamos ver um aumento da taxa de lucro, nós não vamos ver um aumento dos salários. O que vai acontecer muito provavelmente a continuidade de uma estagnação. Não é tão ruim quanto aqueles que acham que o fim do mundo, a catástrofe, mas a estagnação, o marasmo, sempre é muito ruim, certo? Para o navegador, vamos fazer uma analogia, a falta de vento é tão ruim quanto a tempestade, e muito provavelmente nós vamos vivenciar aqui meses de falta de vento nenhum, certo? Por outro lado, uma necessidade crônica do governo fazer superávit, não só para sinalizar positivamente para o mercado financeiro, mas também, por outro lado, também garantir margens para essas mega obras, não só para garantir a Copa do Mundo ou a Olimpíada, mas também para garantir o caixa das construtoras, que são o PAC, porque tanto para manter a economia ainda rodando, quanto também gerar caixa 2 para as candidaturas. Então, essa pressão vai ter a margem para concessões cada vez menor. Então é possível que nós tenhamos aí um período de estagnação econômica muito grande para o próximo período. Uma hipótese que eu penso é o seguinte: de acontecer algo parecido, semelhante com o que ocorreu no governo do Fernando Henrique Cardoso, com a política econômica, quando o governo estava sendo votado, o segundo mandato do Fernando Henrique, dele empurrar com a barriga e a crise estourar depois da eleição. Aí ele estava eleito, mas a economia já tinha ido para o brejo. Também eu acho que é possível que o governo da Dilma empurre a crise para mais adiante, para depois das eleições, né? Essa estagnação, sim, permanecer, mas a crise maior aparecer depois do processo eleitoral. Porque aí já aconteceu, e aí já está no segundo mandato, aí já é uma outra realidade, né? Também eu acho que tem que pensar essa hipótese. É uma hipótese muito presente, né? A crise cambial e do real de 99, que você está mencionando, foi um pouco nessa conjuntura, você empurrar o problema para frente, né? Lembra também o Plano Cruzado de 1986, né? Também. A necessidade de fazer o ajuste do Plano Cruzado, Zé que não Sarney, veio, glorioso Zé Sarney, foi empurrando para depois da eleição. O PMDB ganhou tudo, né? Só perdeu para um único estado, mas ele empurrou para um rebote, né? A crise veio pior. É possível, muito possível e até provável. Mas, por outro lado, tem margens que o governo Fernando Henrique não tinha e o Sarney não tem. A manipulação da mídia é muito grande, né? Não só esconde tudo. Esconde, mas também a economia brasileira é mais pungente do que foi, tem mais instrumentos e mais. Você tem a Copa do Mundo para aquecer a economia. Por mais do que também seja um gasto público, por outro, aquece a economia, né? E também serve como um instrumento de anestesia. Mas, por outro lado, também vai ser diferente. O exemplo de junho mostrou que a anestesia não é tão assim, né? Às vezes o doente acorda, né? Bom, essa semana, na verdade, foi na edição do Jornal Extra, né? Apesar de ser um jornalão, né, que retrata a ordem, né? Não foge nada disso, do que a gente diz aqui no programa. A capa foi bastante interessante nessa sexta-feira, que apresentou, sexta-feira 13, né? Você que não teve a oportunidade de ver aí, o seu ouvinte,
É uma foto de duas pessoas, né? O chamado pé de chinelo está aqui. Eles furtaram chinelos e já estão na cadeia. Aí tem um par de chinelos aqui e esses dois presos, né, de costas. E nas fotos abaixo, né, do Zé Dirceu, que foi condenado a 10 anos, está solto. José Genuíno, também condenado a 6 anos, também solto. O deputado João Paulo, né, condenado a 9 anos, também solto. E o Marcos Valério, condenado a 40, também soltos. Aí o título de baixo: eles roubaram a nação, mas até agora só blá blá blá, blá blá blá. É sobre o caso aí do mensalão, né? Eu achei bastante interessante essa capa. Mas agora nós vamos dar uma paradinha aqui, pedir licença ao Almir, ao Manuel e você para a nossa segunda parte do quadro Por Dentro da Música. Vamos então. Por Dentro da Música. Vamos ouvir o Rodrigo. Olá, ouvintes. Voltamos aqui com a segunda parte do Por Dentro da Música no Censura Livre de hoje, dia 14 de setembro de 2013. Ainda falando sobre Violeta Parra, folclorista, artista, plástica, pintora, escultora chilena. Então, agora a gente vai mostrar um exemplo da segunda base principal do que era a nova canção chilena. Se a primeira base era o resgate do folclore e dos expoentes da poesia chilena, a segunda parte é a questão do compromisso político. Desde muito cedo, Violeta se envolveu com a política, principalmente com o Partido Comunista Chileno, que, junto com o Partido Socialista, eram as duas principais forças da esquerda chilena, e além disso foram os dois principais partidos que fizeram as diferentes frentes eleitorais que levaram à candidatura de Salvador Allende desde os anos 50 e que, na Unidade Popular, em 1970, elegeram Salvador Allende. Infelizmente, Violeta não viveu para ver Allende eleito, mas não deixou de dar a sua contribuição nesse sentido. O trecho de música que nós vamos escutar é de um disco chamado Canções Reencontradas em Paris. Foi lançado em 67, mas é uma gravação anterior. É da época em que Violeta estava fazendo a turnê dela pela Europa, a segunda turnê dela, e a pedido do Museu das Ciências do Homem de Paris, ela gravou uma série de canções que vão levar o selo do museu. A faixa que nós vamos escutar se chama La Carta. Ela fala da prisão do irmão dela, Roberto Parra, também músico, folclorista, especializado em cantar cuecas, que era militante do PC, foi preso durante uma greve e ela ficou sabendo disso por via postal desde Paris. E como resposta a essa prisão, ela compôs essa música. Então vamos escutar um pouquinho do La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. Vamos continuar aqui. Como eu disse anteriormente, Violeta Parra foi muito respeitada, ela tinha o apreço, o respeito da população chilena, apesar de ela se ver como uma figura incompreendida. Ela era efetivamente uma pessoa bastante incompreendida pela população, que achava ela um pouco chata, um pouco pedante, e principalmente uma purista inconciliável, irreconciliável, ou seja, para ela aquilo que ela estava buscando era o verdadeiro folclore, e o que muitas vezes era produzido por outros artistas não era o verdadeiro folclore. Apesar disso, ela vai lançar
várias das principais figuras da música chilena desse período de 1960, 1970. Em especial, os dois filhos dela, Isabel e Ángel Parra, Patricio Mans, que além de músico era militante de esquerda, era militante do movimento de esquerda revolucionário, do MIR. Rolando Alarcón vai ser um dos principais expoentes da nova canção chilena nessa primeira fase, até 1968, 69, e a figura que nós falamos no programa passado, o Victor Jara. Em 66, ela volta da Bolívia, funda lá a Tenda, e acaba não dando muito certo, nada dá muito certo na vida dela a partir daí. A Tenda é um fracasso, o relacionamento dela com Gilberto Fabre, o suíço, né, que era antropólogo e flautista, acaba terminando, e ela, infelizmente, mergulhada na depressão, ela acaba cometendo suicídio. Mas, mesmo com o fim trágico da vida dela, o enterro dela foi acompanhado por milhares de chilenos, ela nos deixou um legado muito importante. E esse legado tão importante está simbolizado provavelmente numa das mais conhecidas canções, não apenas da música chilena, da música latino-americana, mas do mundo todo. Obrigado à vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Bom, ouvintes, é isso. Na semana que vem a gente volta, ainda no especial sobre Chile, vamos mostrar um dos dois principais grupos da nova canção chilena, o Quilapayún. Na semana seguinte a gente fala do Inti Illimani, para encerrar, fechar com chave de ouro, nosso especial sobre Chile do mês de setembro. É isso aí, até semana que vem. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Muito obrigado, Afonso. Você então acompanhou aí a segunda parte do quadro Por Dentro da Música desta edição aí do dia 14 de setembro. Na semana que vem a conclusão, né, da série que o Rodrigo está fazendo sobre a música chilena. Tem uma notícia, aliás, foi uma denúncia que foi postada no nosso Facebook e vamos correr atrás aqui nessa semana que vem. É a Voz Anaia Pequeno. É uma rua que, como muitas em São Gonçalo e na maioria das cidades, né, brasileiras, cidades de periferia, é a Rua Francisco Espargoli, que fica no bairro Anaia Pequeno, aqui em São Gonçalo. O esgoto vaza no meio da rua,
que não tem calçamento, né? E temos o contato aqui, a gente vai fazer o contato com o responsável por esse perfil, né? Voz do ANAI é pequeno. Vamos também procurar uma resposta da prefeitura. É isso, Deise. Bom, temos um tempo ainda, 6 minutinhos para a gente encerrar esse programa de hoje e fazer aí as considerações finais de nossos amigos. O Almir César está de férias, né, Almir? Mas está sempre trabalhando, né? Você volta terça para Brasília. Vamos lá, bater o ponto. Você gosta daquela cidade, Almir? Gosto. Não gosto, não. Né? Rapaz, eu ia obrigado para lá, Almir. É uma cidade muito bacana. É? Certo. O povo... O que estraga são os políticos. São os políticos que as outras cidades mandam para lá, né? Claro que lá tem um... Tem o Guinelo também lá. Lá tem a cota também de lá, mas para piorar ainda manda os políticos de fora. Como é que está a umidade do ar lá? Está tranquilo? Nessa época é horrível. É ruim, mas já estava começando a melhorar. Agora, fim do mês começa a chover. Você bota uma banheirinha do lado da sua cama? Não, é umidificador direto na cara, para poder sobreviver. Mas apesar disso, tem outras virtudes. A cidade, como São Gonçalo, tem os seus vícios, mas também tem as suas virtudes. Né? A única virtude que eu conheço em Brasília é que de lá saiu a Legião Urbana. Mas capital inicial. E a minha esposa também saiu de lá também, é verdade. Mas não é de Mutuípe? Lá tem o clube do Não, ela é de Mutuípe, a gloriosa, inclusive Mutuípe, interior da Bahia, né? Mas com 15 anos ela foi morar em Brasília com os irmãos dela. Lá teve o 7 de setembro agora, que além daquele desfile cívico chato do tempo da ditadura, teve também protesto tanto do Grito dos Excluídos quanto a Marcha do Vinagre, né? Mostrando a vitalidade do movimento social daquela cidade e mostrando, inclusive, para Dilma o que a população quer: saúde, educação e transporte, certo? O protesto chegou perto do palanque ou não? Não, porque a polícia, tinha mais polícia que qualquer manifestante. outra coisa. É curioso como não tem polícia. Durante a semana, você passa pelo setor comercial sul, dominado pela venda de drogas, porque a droga é tratada de maneira criminalizada e não como saúde pública, mas mesmo assim não tem polícia. E por outro lado, você tem milhões, quase, porque a quantidade é tão grande, de policiais no dia do desfile, mostrando as duas faces do governo, não só estadual, né, mas também nacional, que é falar grosso para os pequenos e falar fino para os grandes, né? Quando ela foi lá conversar com o Obama, que inclusive era parte do tema de hoje, ela falou fino, né? A postura firme de não ir, né, e exigir o fim da espionagem, que não era só uma espionagem para entender o outro, mas também econômico, tem, né? Interesses econômicos, né? A Petrobras foi alvo da espionagem, né? E todo mundo sabe para quê? Que é para as multinacionais americanas participarem dos leilões do pré-sal de maneira muito mais qualificada, né? Tendo informações sigilosas, preciosas. E para isso que é feita a espionagem, né? Há uma aliança, inclusive, muito importante citar, há uma aliança sempre entre o alto governo com as grandes empresas, né? E ela se dá de duas formas, tanto para reprimir quanto para fornecer recursos e informações sigilosas, né? Então, fala duro, fala grosso com o movimento social, com corte de ponto, com reintegração em posse do prédio, Força Nacional, como está tendo lá contra os indígenas, lá das megas obras lá na Amazônia das hidrelétricas, corte de ponto na greve aqui no estado, reintegração nos prédios do INCRA e da FUNAI lá em Brasília, mas na hora de falar com os grandes, fala fino, né? Dá beijinho, aperta a mão. E manteve o leilão, né? E ainda mantém o leilão de Libra. É outubro, né? Bom, só divulgando aqui também o parceiro nosso, o blog Anota. Você pode entrar aí no qualquer site de busca e digita aí Anota, agência de notícias alternativas, sempre com muita informação. O nosso companheiro Almir César Filho também escreve para o blog. Vamos lá, www.agencianota.com. Tem um texto também, tem textos também, do Rodrigo Noel, do Dirley Santos, do Max Laureano e do Eduardo Araújo. Vamos partir? Partiremos. Virou pizza, né? Daqui a pouco? Com certeza. Já temos um economista aqui no Pacapice, inclusive. Não tem nada a ver com o mensalão, não. Não. Sou economista, mas não sou
Não sou banqueiro, né? É diferente. O pessoal até pode confundir, né? Ganho salário de bancário. Ah, sim, entendeu. Entendi. Postaram aqui rapidamente aqui no Facebook para tomar cuidado, tomar cuidado para atravessar as ruas aí, durante a semana. Ah, para mim esse recado? Ah, tá. 2 minutos, vamos embora? Foi atropelada, Deise? Quase. Quase? Quase. E ainda agredida verbalmente. De palavras de baixo calão. Muito obrigado aí pela sua presença. Mais cuidado. Tá bom, sim senhor. A gente tem que respeitar os mais velhos. Agradecer Até ao nosso a próxima. amigo Afonso, todos que participaram, direto de Brasília, lá com o boletim, né? O nosso amigo Ademar Lourenço, o Almir César, volte sempre. Agora só na próxima, né? Na próxima vinda a Brasília, Ou de então Brasília nas pra férias, cá, né? Ou nas férias, mas estamos sempre lá pelo telefone, pelo site da própria nota e o próprio blog também aqui do programa. Manuel, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço para todos. E o Manuel já está indo direto para a agência de viagens, vai reservar sua passagemzinha para Paris. Bom, e no encerramento do programa de hoje, a gente queria agradecer a sua presença e principalmente a sua tolerância. Lembrando que segunda-feira tem a reprise desse programa aqui na Rádio Aliança, a partir das 5 da tarde. Fique com o Padre Francisco de Assis e uma boa noite.